Vamos falar hoje de osmose. O que é osmose? Osmose é um fenômeno sobre o qual passa-se o solvente de um meio, tá? Menos concentrado, ou seja, mais diluído, para um meio mais concentrado. Essa transferência de solvente ocorre através de uma membrana semipermeável. Uma membrana que é seletiva e que retém os solutos de uma solução, só permitindo a passagem do solvente, como a água. A membrana semipermeável pode ser como cascas de frutas, verduras, legumes, hortaliça, ovo de galinha. Um exemplo é uma ameixa. Se eu colocar em água, ela vai encher de novo. Ela estará inchada de novo. Aqui demonstra-se exatamente um exemplo de uma osmose. Aqui eu tenho moléculas de glicose que estão separadas entre si, as duas soluções, por uma membrana semipermeável. E essas moléculas estão dissolvidas em água. O que vai ocorrer? A passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Essa passagem corresponde da osmose. Que meios eu tenho? Eu tenho três meios. O primeiro é conhecido como hipertônico. O segundo é conhecido como isotônico. O terceiro é conhecido como hipotônico. Isotônico é um meio em que as duas soluções apresentam a mesma concentração de soluto. Hipotônico é um meio em que um deles apresenta menor quantidade de soluto. Hipertônico é um meio que apresenta uma maior quantidade de soluto. Então, o exemplo anterior demonstrava uma solução hipertônica e hipotônica. A solução hipotônica passava o solvente para a solução hipertônica. Chegando um momento em que as duas soluções apresentariam a mesma solução e parariam a passagem de soluto. Posso dizer que a osmose é um processo que não requer energia. Vamos dar um exemplo de uma célula animal. O que ocorre se eu colocar uma célula animal em um ambiente isotônico? A água flui para dentro e para fora.
da célula na mesma proporção. Ou seja, a célula não altera o volume. Se eu colocar uma célula em um meio hipotônico, o que eu observo? A água entra dentro da célula, fazendo que o volume aumente, até o ponto de se romper. E se eu colocar uma célula num meio hipertônico? Como o meio é hipertônico, ele tem uma concentração maior do que a água, do que a célula, desculpem. Então a célula perde água para o ambiente por osmose, o que significa que a célula murcha e pode morrer. Aqui tem bem um exemplo. Osmose é a passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Água e solventes, tá? Quando essa passagem ocorre na mesma proporção, eu digo que o meio é isotônico, ou seja, a quantidade de soluto que está dentro da célula é igual à quantidade de soluto que está fora da célula. Quando eu tenho um meio hipotônico, ou seja, a quantidade de soluto que está fora da célula é maior que está dentro, a célula absorve água. Então, ela estufa, aumentando o limite, o volume. Um meio hipertônico, a água é retirada da célula, murchando essa célula, o que significa que dentro da célula tem uma maior concentração do que fora. Essa troca de água, quando eu adiciono e retiro água, eu posso controlar a minha concentração. E como consequência disso, eu controlo o meu soluto e o meu solvente. Então o processo de osmose é esse. A passagem da água de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com a finalidade, tá, de se atingir um equilíbrio, que eles tenham a mesma concentração. Aí automaticamente para a osmose.